Bem-vindos, bem-vindas. Muitas vezes a gente se envolve com uma determinada área, com estudo de algum aspecto humano, material, tradicional ou não, e a gente vai seguindo a correnteza, né? A gente vai seguindo, a gente vai pegando um livro após o outro, vai cumprindo um cronograma, vai passando etapa por etapa, e a gente não questiona muito as coisas, né? É natural. Há uma fase de aquisição de informações, uma fase onde a gente vai se situar sobre como que as coisas são, o que faz, o que não faz, o que não funciona, o que não funciona. Legal, isso é natural. Mais adiante, começam a surgir os questionamentos. Também é natural, né? A partir do momento que você adquire essa base, que você continua estudando, se especializando, aprofundando, vão surgir dúvidas, vão surgir questões que antes não estavam tão presentes, não eram tão necessárias. Embora algumas pessoas já comecem a estudar questionando, né? O que às vezes não é muito legal. Às vezes atrapalha. Mas, dentro dessa ótica da gente ponderar a respeito do que se estuda, do que se aborda, do que se vê, eu observo há algum tempo já, e dentro dessa minha observação eu procuro buscar subsídios, procuro buscar mais informações, né? A grande preocupação que o ser humano tem com a cura. Grande preocupação que o ser humano tem com a cura. Cura em todos os níveis, né? Holisticamente falando, claro. Cura física, a cura energética, a cura emocional, a cura mental, a cura espiritual. E a nossa ideia, a ideia que o ser humano tem, em geral, é que a gente tem que buscar uma perfeição. A gente tem que chegar num estado absoluto, completo, intenso, onde se possa desfrutar de tudo com a maior plenitude possível. E essa ideia norteia as pessoas. E quando você se depara com um defeito, com um problema, com uma doença, bom, nesse momento a gente entra em pânico. A gente desaba. A maioria das pessoas desabam ao se descobrirem doentes, ao se perceberem doentes, que é muito ruim, muito ruim. Isso mostra uma insuficiência humana, uma incapacidade humana de lidar, né? O ser humano parece, de uma certa forma, que só está realizado, pleno, se tiver com saúde, com sucesso, com riqueza, né? Todas as garantias possíveis de que está tudo certo, está tudo muito bem. E a gente foge de qualquer problema. No entanto, a esmagadora maioria das pessoas está doente. A esmagadora maioria das pessoas no planeta está doente. Em algum aspecto. Com raros momentos ocasionais de uma certa plenitude. Eu convivo com diversas doenças ao longo da vida. Convivo ainda. Fui me adaptando e tenho uma personalidade com uma índole adaptativa muito boa, então foi muito interessante de me observar, de me fazer de laboratório nesse aspecto, nesse sentido. Mas eu tive inúmeros problemas ao longo da vida, um após o outro. Com esses momentos de uma certa tranquilidade, de uma certa plenitude, de uma certa estabilidade. O que eu observo é que as pessoas não lidam dessa mesma forma.
uma doença, a mera mais simples menção à doença, à morte, as pessoas gritam, as pessoas esperneiam, as pessoas fogem, as pessoas mudam de assunto. Ninguém quer falar dessas coisas, porque é que nem no Harry Potter, né? Voldemort não podia falar a palavra porque... Mais ou menos isso, né? É um pensamento mágico que as pessoas têm que... Olha, se eu não falar de morte, se eu não falar de doença, não vai me acontecer, não vai me atacar, não vai me... Né? É alguma coisa assim, né? Pensamento mágico. Natural, natural. Porém, isso revela uma imensa fraqueza desse nosso ego. Um ego que não sabe lidar com o problema. Um ego que se assusta com as dificuldades do caminho. E principalmente quando você percebe essa fixação na cura, essa fixação na perfeição em pessoas que estão um pouco mais adiantadas, que estão mais despertas, você até se desilude um pouco porque você percebe que a coisa é desvirtuada. Você percebe uma ignorância nas pessoas que não conseguem olhar para isso, que não conseguem entender o que é a experiência humana. Apesar de que você tem um ideal de perfeição, de saúde, de plenitude, de estabilidade mental, de pensamento, de emoções, esse ideal está muito distante de 99,999% da população do planeta. Uma situação onde você tem um domínio completo do seu corpo, das suas energias, das suas emoções, dos seus pensamentos. É viável, é possível, existe, tivemos alguns poucos seres no planeta que atingiram isso, mas há uma idealização, há uma romantização disso, e isso não é o importante. Esse não é o objetivo final do ser humano, de você atingir um estado de perfeição em todos os sentidos. O objetivo da vida humana, no meu entendimento, é a experiência humana como um todo. É esse crescimento do ser humano como um todo. Todos os estágios que você passa, de afirmação, de individualização, individuação, de ter um ego saudável, de transcender esse ego e de repente, pronto, essa foi a experiência. Foi isso que a minha alma veio ter aqui, ela criou 10 vidinhas, 50 vidinhas, né, 50 personalidades, e pronto, ela conseguiu captar o que é a experiência humana. E aí ela pode ir adiante para outras experiências no universo. Mas nesse caso nós temos esse conflito, esse ego tão inseguro, tão incipiente, tão criança ranzinza, né? Tão criança chorona, ele quer atingir essa perfeição que está muito distante, muito distante. Então um ser num estado de perfeição, ele não tem doenças, ele controla o corpo, ele conhece o corpo. E já parte daí. A maioria das pessoas nem conhece o próprio corpo, não conhece esse computador biológico, as potenciais necessidades. Um ser nesse nível ideal conhece tudo, domina tudo, controla o batimento cardíaco, controla o fluxo sanguíneo, o metabolismo, tudo. Mas isso é muito raro, muito raro. E quando você encontra uma mente mediana querendo obter isso e oferecendo fórmulas e técnicas, você percebe a ignorância da pessoa, não entendimento do que é a jornada humana. A jornada humana não é uma jornada em direção à perfeição. Não é. A perfeição não é uma das possibilidades. A jornada humana é uma experiência fantástica, que você pode aproveitar ou não. Porém, esse medo, essa angústia, essa insegurança, essa necessidade de atingir um ideal que
de repente é inconsciente em todos os seres humanos, né? Tá nesse nosso inconsciente coletivo aí, nos tolhe, nos impede de chegar realmente a um potencial, nos impede de expressar esse potencial e aproveitar a jornada. E aí força a consciência a criar mais uma personalidade, mais uma, até que ela, né, consiga refinar esse processo, consiga entender essas coisas. Estou dizendo com isso que nós temos que conviver com a doença? Sim, estou dizendo com isso que nós temos que conviver com a doença. E que a maneira como você convive com a doença mostra o seu grau de maturidade, mostra o seu grau de despertar. A maneira como você lida com a morte iminente, que constantemente as pessoas morrem dos meios mais estranhos possíveis, mostra o nível de maturidade que a sua personalidade atingiu. Mostra um nível de despertar que você atingiu. Se falar nessas questões, doenças e morte, você se arrepia todo, você se ouriça, você se indigna, você foge. Você está precisando amadurecer. Você está precisando olhar diferente para isso. Tanto em você quanto nos outros. Tanto em você quanto nos outros. Porque às vezes a gente, né, tá, comigo eu tenho esse problema, eu tenho aquilo, tá, tudo bem. Mas aí quando você olha no outro, você se desespera, principalmente se o outro é o seu amor, seu amado, seu amante, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Então, esse medo impregna as pessoas, as ações, as escolhas, as atitudes e nos turva a visão. Né? Nosso chakra frontal aqui, ele vira para o lado, vira para o outro, vira para cima, vira para baixo. Ele foge da questão. Nossa mente foge dessa questão. E é interessante a gente observar, né, o quanto essa questão de doenças e mortes está impregnada nas nossas ações com mais potencial para a gente expandir a consciência. Estava lendo esse livro, relendo na verdade, um excelente livro, um dos melhores livros sobre Qigong, um pouco do Tai Chi Chuan. O Roger Jank é excelente, o livro é muito bom, com muitos insights. Mas logo no começo a gente tem um detalhe assim que, né, captei muito rapidamente depois tantas vezes que eu já li o livro, que o Roger chega para se candidatar para uma faculdade de medicina chinesa lá no Havaí, e ele encontra a mestra lá que conduz tudo. E ela pega a carta dele, né, com pedido de inscrição. Legal. Aí na carta ela tem a declaração dele de intenção para o estudo, né? E ela diz que ele fala que a acupuntura, a fitoterapia, a massagem chinesa se incluem entre os remédios mais expressivos, suaves e profundos do mundo. E aí a mestra faz uma demonstração contra ele dizendo assim: os remédios não são a nossa maior preocupação aqui. Ele chama ele para uma outra realidade, né? Estamos envolvidos no estudo da essência da vida. O que permeia tudo. Então ela dá uma chamadinha nele. Olha, a tua intenção é muito boa, está correta, mas não é o principal. Não é para isso que você vai estudar medicina chinesa, vai estudar taoísmo e tudo mais. Não é isso. Não é a cura, não é a doença, não são remédios. Legal. Porém, daqui a pouco ela mesma se contradiz. Né? Ela continua aqui, né? O tratamento terapêutico natural é apenas uma das expressões mais práticas. Então, ele faz parte. Mas mais adiante, ela começa a falar de doença, de cura, de usar o que, coisa mais. Ela acaba se perdendo um pouquinho, né? E ele não aprendeu o puxão de orelha
Tanto que né, a promessa de cura do Ki. Boa parte do livro vai tratar, vai versar sobre cura, física, energética, emocional, paz, plenitude. O Reiki Sui, que eu ensino, faço atendimentos, ministro cursos, né? Tem esse livro aqui que é um dos melhores livros dele. Ele foi resumido a cura. Cura. Esse outro livro aqui, que é a técnica do Mestre Hayashi, né, que é fundamental dentro do Reiki, também do Peter, né, livro antigo, que ele passa uma historinha do Mestre Hayashi, que fica muito obscura às vezes. Né? A gente fala muito do Mestre Sui, criador do sistema, formatou o sistema, tudo, ensinou. Fala-se muito da Takata, que trouxe o Reiki para o Ocidente, espalhou ele para o mundo todo, e às vezes o Hayashi fica um pouquinho no meio. Então aí tem esse livro aqui, excelente, resgatando muitas informações. Porém, boa parte do livro é o Reiki para cura para isso, cura para aquilo, e principalmente cura física, cura do corpo físico. O Dr. Hayashi Mestre Hayashi era médico, legal, mas ele jogou demais o Reiki para cura. E nós temos hoje algumas vertentes desse Reiki Sui, né, que eu chamo, são sistemas, que o foco é um Reiki vitalista. O Reiki é para cura. Você aplica Reiki para curar isso, para curar aquilo, e tem que fazer assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pá. E aí você vai pesquisar um pouco mais isso, né? Você vai pesquisar do Reiki, vai pesquisar da medicina tradicional chinesa, e a gente percebe que houve um desvio, que aspectos maiores de consciência, de despertar, de buscar uma iluminação, simplesmente são mencionados assim em passant, né? É o termo do xadrez, né? Em passant. Tá. O foco é a cura, você tem que se curar. As pessoas procuram as terapias holísticas, terapias que deveriam cuidar do ser humano como um todo, holístico. De novo, físico, energético, emocional, mental, espiritual, apenas pelo físico e energético. Eu quero uma terapia energética para me equilibrar, para resolver um problema de saúde, para encontrar vaga no shopping, no estacionamento, né, do shopping, que é tão difícil. As pessoas querem se curar, né? É para isso que as coisas servem, parece. Só para isso que as coisas servem. Tem um vídeo muito interessante que eu fiz há um tempo atrás. Não é só quem está doente, quem tem problema que procura o Reiki. Não é isso. De forma alguma. O Reiki Sui não pode ser limitado, encaixotado a uma técnica de cura. A própria definição do Reiki, que persistiu por muitos anos e que eu usei por muitos anos, técnica de cura por imposição de mãos. Não é isso, Reiki Sui. É muito mais. Mas a gente fica limitado. E é fácil entender isso, porque as pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes e as pessoas não sabem lidar com a doença. As pessoas têm medo da morte. E as pessoas não sabem lidar com a morte. Então, muito natural que toda essa nossa área, né, às vezes, talvez boa parte da nossa ciência, seja voltada para a cura, e a gente observa também que, às vezes, há um projeto de pesquisa, um desenvolvimento, um plano, alguma coisa assim, para estudar a atmosfera de Marte, para estudar alguma coisa, né, do universo, e as pessoas criticam. Ao invés de ficar pesquisando o universo profundo, vamos investir esse dinheiro em saúde, vamos investir esse dinheiro em saneamento. Por quê? Porque a preemência dessa cura, dessa situação de tem que estar perfeito,
tenho que estar perfeito. Não quero saber de morte, não quero. Está muito forte. Cada vez mais forte. Vivemos épocas difíceis. Passamos aí por uma época de pandemia, ameaça nuclear atualmente, né, diversas dificuldades. Sim, sim. Mas se a gente observar, assim como eu observei a minha vida, o nosso desenrolar na vida é uma sucessão de doenças. Desde um pequeno corte que não cicatriza, até coisas graves. E se a gente não olhar adequadamente para essas coisas, a gente não consegue ir adiante. A gente fica limitado, o nosso ego fica preso no medo, na insegurança, na ignorância. E muitas vezes nós julgamos, não é mesmo? Nós julgamos. Ah, tem aquele fulano que é dito um mestre espiritual com tais e tais poderes, capacidades fantásticas, não sei o quê. Ah, mas ele está doente. Até né, risadinha maligna, né? Até um prazer meio sádico interno vira, né? Ele se achava tanto e está doente. A gente percebe isso, né? Surgindo nas pessoas, apontando o dedo. Ah, olha aquele guru ali maravilhoso, não sei o quê, mas olha o corpo dele. Ele está gordo, ele está magrinho, ele está raquítico, ele não enxerga direito, ele não consegue nem curar ele mesmo. Como é que ele vai querer ensinar os outros e curar os outros? Né? Há uma vontade assim, de reduzir aquilo, né? De limitar aquela experiência dentro dessa nossa ignorância. Então, eu percebo que nós precisamos despertar mais. Nós precisamos trabalhar mais a nossa consciência no sentido de ir além um pouco disso. Precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer um pouco. E precisamos falar sobre doença, falar sobre morte, olhar a doença, olhar a morte, mas de uma perspectiva diferente, para que isso não impacte tanto na gente. Porque depois que esse corpo biológico morre e você continua existindo, esses traumas são terríveis, esses medos são terríveis, eles paralisam você. Você vai para o mundo astral, para o mundo espiritual, e você fica paralisado, você fica congelado lá. Porque a experiência é traumática. Porque não estávamos preparados. Agora, surge uma questão muito importante, né, que vai ficar para outro vídeo, para não ficar muito longo, como trabalhar isso? Porque a área holística está muito impregnada com conceitos equivocados, com ideias equivocadas, com expectativas, com muita ilusão e com muita criatividade. A área holística, eu falo, envolve a área espiritual, envolve a área religiosa. As nossas religiões são capengas, nossas religiões estão defasadas, nossas religiões não atendem mais o ser humano há muito tempo. Estão presas aí de um passado terrível. Praticamente todas as religiões têm um passado terrível. E não conseguiram evoluir. Não conseguiram. Eram presas. Então como que a gente vai tratar as pessoas para que elas consigam expandir as suas consciências adequadamente? E não aquela expansão de consciência que é sempre em direção ao perfeito, sempre em direção àquele ideal que eu falei no começo, né? Não é isso. É em direção a um entendimento melhor do que é esse processo que a gente vive, essa existência humana que a gente tem. Como que nós vamos fazer isso? São desafios imensos. Imensos.